Graça e paz, meus irmãos. As crianças podem acompanhar os professores. No final do culto, elas voltam para nós encerrarmos esse culto juntos. Também continuarmos esta homenagem às mães. Hoje é o Dia das Mães. Eu sei que, por ser o Dia das Mães, talvez seria mais apropriado trazer uma mensagem voltada a este tema, mães, mas eu vou dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a armadura de Deus, porque o maior presente que uma mãe pode receber é o assunto que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o capacete da salvação. Não existe melhor presente do que a salvação, não é verdade, queridos? Mas antes de pregar, eu queria compartilhar com vocês, uma homenagem também às mães. Quero declamar uma poesia para as mães. Alguns já ouviram essa poesia, mas outros ainda não. Mas eu quero, para aqueles que talvez não ouviram, para todos vocês, deixar essa singela homenagem também da minha parte. Antes eu não trazia uma ajuda de esquecimento, mas a gente está ficando velhinho e agora precisa estar aqui just in case. Mas a poesia diz assim: Mãe, eu volto a te ver naquela antiga sala, onde uma noite eu te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vais morrer. E tu me viste subir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina: amar, cuidar, criar e depois perder. Perder um filho é como achar a morte. Perder um filho quando grande e forte já podia cuidá-la e ampará-la. Mas eis que nesse instante uma mulher bonita sorrindo rouba, e a velha mãe aflita ainda volta para abençoá-la. Assim parti e nos abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinaste, fui para o mundo me deseducar, e tu ficaste num silêncio tão frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de ninar. Assim, hoje volto coberto de poeira e te encontro quietinha na cadeira, a cabeça pendida sobre o peito. Eu quero acordar-te, mas não me atrevo. Eu quero beijar-te na fronte, mas não sei se devo. Eu não sinto que me cabe esse direito. O direito de lhe dar esse desgosto, de te mostrar nas rugas de meu rosto toda a miséria que me aconteceu. E quando vires a expressão horrível da minha máscara irreconhecível, a minha voz rouca a murmurar: sou eu. Eu bebi na taverna dos cretinos, eu brandi o punhal dos assassinos, eu fui vilão em todas as comédias, eu fui jogral em todas as tragédias, eu fui covarde em todas as batalhas. Eu te esqueci, as mães são esquecidas. Eu vivi a vida, vivi muitas vidas, mas só agora, quando chego ao fim, traído pela última esperança, e só agora, quando a dor me alcança, eu lembro de quem nunca se esqueceu de mim. Sim, devo voltar a ser esquecido. Mas o que foi? De repente ouço um ruído, a cadeira rangeu, é tarde agora. A minha mãe se levanta, abrindo os braços, me envolvendo num milhão de abraços. Rendendo graças, diz: meu filho. E chora. E chora e treme, e como fala e ri, e até parece que Deus entrou aqui em vez do último dos condenados. E o teu pranto rolando em minha face, quase é como se o céu me perdoasse, me limpasse de todos os pecados. Mãe, nos teus braços eu me transfiguro. Eu lembro que fui criança, que fui puro. Sim, tenho mãe. E esta aventura é tanta que eu compreendo o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo. E me beija como agradecendo toda a dor que por mim te foi causada. Dos mundos onde andei, nada te trouxe. Mas tu me olhas com um olhar tão doce que nada tendo, não te falta nada. Não me falta nada.
Dia das Mães é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade, purificado no amor profundo. E por mais que um homem seja um ser mesquinho, enquanto cantar junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo. Parabéns, mamães. E eu queria convidá-los para abrirem as suas Bíblias, meus irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu faço questão de ler a partir do verso 10, por ser esta perícope a razão das nossas mensagens, desta série de mensagem nestes domingos, que estamos abordando a armadura de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E enfatizaremos então, a partir do verso 17, tomai também o capacete da salvação. Veja que as outras partes da armadura é revestivos, e aqui há uma ação direta de apropriar-se de. Tomar o capacete da salvação é se apropriar do capacete da salvação. E, ora, queridos, não existe outro motivo pelo qual toda a história da Bíblia circunscreve a não ser a salvação dos perdidos. Desde o relato da criação até o relato da volta de Jesus, tudo que compreende os estudos apocalípticos, tudo isso diz respeito à salvação que Deus promoveu em favor daqueles que estavam perdidos. Não é possível nós nos apropriarmos apenas de parte destas armaduras de Deus, é toda ela. Estas partes das armaduras, seja o cinto da verdade, seja a couraça da justiça, seja a sandália da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, são virtudes que nós precisamos cultivar, que nos sustentarão diante de todas as lutas que nós enfrentarmos neste mundo. Nós estamos no mundo de lutas. Nós militamos até a volta do Senhor Jesus. Somos como soldados que estão lutando contra as forças espirituais do mal. E a razão do revestimento dessa armadura é para que diante das ações do mal contra nós, contra a igreja, nós permaneçamos inabaláveis. Esta tem sido a tônica de todas essas mensagens. Nós estamos em luta, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Nós não podemos lutar esta luta de qualquer forma e nem nos apropriarmos de armas que não sejam eficazes contra todos os que se levantam contra nós. E essas armas eficazes são apresentadas pelo Senhor nas Escrituras para que nós nos apropriemos dela. E nós precisamos estar revestidos e bem preparados para enfrentarmos esta luta. E hoje aqui então, nós abordamos o capacete da salvação.
Capacete é um instrumento importante para aqueles que talvez trabalham em trabalhos perigosos, ou talvez aqueles que praticam esportes perigosos. Hoje nós vivemos num estado em que não se exige, por exemplo, capacete para andar de moto, não é? Exige-se capacete para andar de bicicleta, mas de moto não. Mas eu vejo aqui e ali alguns andando de moto com capacete. Esses são mais prudentes. Porque uma queda de moto sem capacete, o risco triplifica, multiplica muitas outras vezes. Ou seja, se a cabeça ela é afetada, consequentemente, o risco inclusive de morte é iminente. E espiritualmente falando, também nós precisamos proteger a nossa cabeça. Se nós não temos a cabeça protegida, os riscos de perigos enormes para a nossa estabilidade espiritual também, eles são reais e são iminentes. Nós precisamos proteger a nossa cabeça. E o capacete da salvação protege, porque tudo que diz respeito à nossa vida cristã passa pela nossa mente, inclusive a nossa fé. Primeiro nós compreendemos e depois cremos. Nós ouvimos a palavra, tomamos conhecimento e então nós declaramos uma fé genuína ao Senhor. Da mesma forma o pecado primeiro trabalha na mente, depois ele passa para o coração e se concretiza. Portanto, nós precisamos ter mentes bem preparadas. E eu quero enfatizar com vocês algumas coisas. Falar sobre a cabeça, a necessidade da proteção da nossa cabeça. Falar que o capacete da salvação nos traz esperança, mesmo vivendo em um mundo conturbado. E depois, obviamente, eu quero falar sobre a salvação e o capacete como esperança da salvação. Quando a gente fala de cabeça, no tempo antigo, no tempo em que Jesus viveu, no tempo em que os apóstolos viveram, falar sobre a cabeça era falar sobre o homem, sobre a vida. Você observa que, de acordo com o avanço, por exemplo, da medicina, eles usam um termo muito comum quando alguém, por exemplo, está em coma e a possibilidade de retorno não seja muito favorável, e às vezes eles fazem uma declaração a respeito da sua estabilidade de saúde e diz assim: ele já está com morte cerebral. Ora, a cabeça sendo impactada, traumatizada, inutilizada, ou seja, imobilizada, diz respeito que não há mais vida. Por isso que espiritualmente nós precisamos cuidar da nossa cabeça, da nossa maneira de pensar, de refletir sobre as coisas, de racionalizar, de olhar as coisas ao nosso redor e ter uma compreensão correta. Existe uma mulher na Bíblia, filha de Herodias. Ela estava dançando diante do rei Herodes e ela faz uma pergunta à sua mãe e diz assim: mãe, se Herodes me pedir alguma coisa, o que eu devo pedir? Se ele me der a oportunidade para pedir-lhe alguma coisa, o que eu devo pedir a ele? Aí ela disse assim: peça a cabeça de João Batista. O que ela estava dizendo com esta frase? Peça a vida dele, que ele seja eliminado, que ele seja morto. Observe você que Jesus, sendo crucificado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele inclinou o quê? A cabeça e rendeu o espírito. Ou seja, a morte, a cabeça, quando nós somos afetados na cabeça, a morte pode estar sendo evidenciando a sua cara, evidenciando o seu poder e a sua destruição ali. Os crentes dizem que Cristo é a cabeça da igreja. E é interessante porque Cristo sendo a cabeça da igreja, quando nós dizemos isso, começamos a entender onde é que está a segurança quando nós nos revestimos do capacete da salvação. A nossa segurança não está na proteção que nós mesmos criamos para nós, mas que o próprio Senhor criou para nós. Você lembra da descrição desde Gênesis de que
haveria aquele que afetaria o calcanhar de Jesus, mas o mesmo texto diz que ele esmagaria o quê? A sua cabeça. Quando nós olhamos para Cristo, para a vitória de Cristo, dizemos que Cristo é a cabeça da igreja, nós temos que nos alegrar na presença de Deus, agradecer ao Senhor por essa dádiva tão grande, saber que há uma proteção de salvação sobre nós, providenciada por Cristo Jesus. Ele é a fonte de vida. O capacete da salvação revigora a nossa vida, revigora nosso contentamento com as coisas espirituais, nossa energia espiritual, é a nossa motivação de vida, servir ao Senhor e viver na plenitude da vida que Ele proporciona por meio da salvação que Ele nos concede. Nós estamos, quando falamos de mente, de cabeça, nós estamos falando também de pensamentos. E o que é que passa na nossa mente? O que é que tem passado na nossa mente? Sabe por que muitas vezes nos fragilizamos diante dos ataques do inimigo? É porque nossa mente não está sólida e fortalecida pelo Senhor. Não está fortalecida com o capacete da salvação, e a gente pensa coisas que não deveria, mas nós deveríamos olhar para o glorioso triunfo do nosso Senhor e levantar a nossa cabeça, porque como o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei chegou, e quando o Rei entra, nós levantamos a cabeça, porque nele está a nossa esperança. Nós precisamos do capacete da salvação, porque precisamos da nossa cabeça bem protegida. Você é como aqueles motoqueiros que andam sem capacete? Ou como aqueles que usam o capacete para andar de moto? É claro que eu estou parafraseando para dizer respeito à sua vida espiritual. Na sua vida espiritual, você pega esta verdade tão importante para a nossa vida, que é a salvação, e coloca sobre os cotovelos, para proteger o seu cotovelo? Ou você coloca sobre a sua mente, a ponto de sentir-se seguro por causa desta sublime verdade, a verdade de que somos salvos em Cristo Jesus? Há um outro texto nas Escrituras que fala também sobre o capacete da salvação, que é 1 Tessalonicenses 5,8. Ele chama o capacete de a esperança da salvação. A esperança da salvação. Um homem sem esperança não é nada, queridos. Ao contrário, é verdade. Quando temos esperança, nós vivemos de maneira firme. Nós vivemos nos alegrando com as verdades do Senhor. Nós vivemos de cabeça erguida, somos motivados, entusiasmados. Nós temos esperança no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Se você conhece, obviamente, os escritos do apóstolo Paulo, saberá que Paulo, às vezes, era realista a respeito da vida. Ele escreve acerca do lado triste da vida. Quando ele escreveu para os Efésios, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele não deixou de enfatizar os perigos, os riscos, as dificuldades que viria. Ele falou sobre a tristeza das perseguições, ele falou sobre o sofrimento que aqueles que vivem em pecado desfrutam no mundo por quererem aproveitar as coisas do mundo em detrimento das bênçãos e dos deleites da vida com Cristo Jesus. Ele viu as grandes dificuldades, por exemplo, contra a igreja, inimigos, falsos profetas, intrusos dentro da igreja tentando minar a segurança dos cristãos. Era uma luta constante. O coração das pessoas são perversos e sempre houve contra a igreja homens perversos se levantando, tentando desviá-los da fé. Desviar aqueles que creem no Senhor e que depositam uma confiança plena no Senhor. Mas, meus irmãos,
Uma das coisas que nós não podemos negar é que Paulo enfatizava as dificuldades, mas mostrava de onde proveria a luz, de onde ela viria, qual seria, onde estava a nossa esperança, para onde deveríamos olhar e o que seria daqueles que confiassem no Senhor. Obviamente ele estava falando de Jesus. A pregação do evangelho de Paulo, que Paulo pregou, a mesma que nós intentamos pregar, é que em Cristo Jesus nós podemos ver a luz, apesar da escuridão dos problemas da vida, que muitas vezes se colocam diante de nós. É nele que nós devemos para quem nós devemos olhar. É para o Senhor que nós devemos olhar. Nossa esperança está no Senhor. Eu não sei em que você baseia a sua esperança, mas a única esperança que não falha é a esperança que colocamos no Senhor. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Diz Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13. Ou seja, nos escritos de Paulo, sempre ele enfatizava a maior intensidade da alegria e do gozo, da esperança que podemos ter no Senhor, do que as tristezas dos sofrimentos e as agruras da vida. É verdade que muitas vezes somos solapados com algumas experiências inesperadas, mas elas servirão para nos fortalecer, para nos criar músculos espirituais em nós, para que nós continuemos firmes na nossa jornada de fé. Nós não podemos desistir, meus queridos, porque no Senhor há uma esperança na qual nós podemos depositar a nossa fé. Porque a esperança, ela revitaliza o nosso coração. Enquanto você tem esperança, desculpa a redundância, mas enquanto você tem esperança, você espera. Não é verdade? Quando se perde a esperança, nós precipitamos. Colocamos os pés pelas mãos, como diz o ditado. Não temos calma, retrocedemos, desistimos com facilidade. Mas se a nossa esperança está no Senhor, nós perseveramos, nos mantemos firmes e esperamos, porque nós sabemos em quem nós cremos. E nós sabemos muito bem que no Senhor não há decepções. As pessoas, por exemplo, enfrentam lutas na área da saúde, às vezes passam por enfermidades difíceis, mas quando o Senhor coloca em seu coração esperança, aquela enfermidade é apenas uma oportunidade para testemunhar a grandeza e o poder do nosso Deus. Quando enfrentamos dificuldades, por exemplo, na área familiar, muitas vezes somos tentados a sucumbir, a desistir, a não lutar com todos os nossos esforços para manter a família sólida, pautada nos pés do Senhor, a dardos do inimigo contra a família. Mas quando nós lembramos das Escrituras e que o Senhor ama a família, foi Ele quem a instituiu, e que a salvação, ela se estende a todos aqueles que creem, e ela traz dentro da família uma base sólida de paz, harmonia, de regozijo, nós descansamos e colocamos nele a nossa esperança. Não importa os problemas que você enfrenta. Há coisas trágicas na vida, mas nenhuma tragédia da vida pode sucumbir ou eliminar a força do poder do Senhor para nos transformar, nos moldar, nos fortalecer e nos motivar a continuarmos firmes na jornada que Ele coloca diante de nós. O capacete da salvação é uma proteção segura para a nossa cabeça, e ela aumenta a esperança no nosso coração, todas as vezes que dela lembramos e quando olhamos para o Senhor. É a esperança que transforma, que está presente no nosso coração, é a esperança que provém do Senhor Jesus, Ele mesmo aplicando-a em nosso coração. E o que é a esperança
O que essa esperança na qual pomos a nossa confiança traz para nós como, poderíamos dizer, como presente? A própria salvação. Se a gente fala que é preciso a cabeça ser protegida, que nós precisamos viver cheios de esperança, precisa ter uma razão, uma motivação para isso, e esta é a motivação, a sua salvação. Hoje o Mateus leu um texto aqui, citou um texto das Escrituras dizendo que ao Senhor pertence o quê? A salvação. Eu queria destacar 3 coisas a respeito da salvação. Porque uma dúvida que passa na mente de muita gente é: perdemos ou não a salvação? Meus queridos, nós precisamos entender como a salvação se procede para nós mantermos firmes a nossa convicção no nosso coração. Porque se você perde a sua certeza da salvação, você perde a esperança e você está desprotegido. O capacete da salvação tem que estar firme na sua cabeça. Portanto, não se perde a salvação. Porém, a salvação tem um caráter passado, presente e futuro. O que é que nós queremos dizer com isso? A Bíblia diz, em primeiro lugar, que nós já fomos salvos. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Somos salvos em Cristo Jesus. A salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. É Deus quem regenera o nosso coração. É Deus quem nos justifica por causa da justiça de Cristo Jesus. Portanto, quando nós falamos da salvação passada, nós falamos da justificação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Foi Deus quem o justificou, diz a Bíblia. Se Deus nos justificou, quem pode nos roubar isso, queridos? Mas existe um outro aspecto que precisamos muito tomar cuidado, porque há também engano por parte de muita gente, pensando que aqueles que pregam a certeza da salvação dizem assim: então vamos cruzar os braços, viver a vida de qualquer forma, porque no final vai dar tudo certo. É um pensamento equivocado, porque faz parte da salvação também a santificação. A Bíblia diz em Hebreus: sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, nós não nos santificamos para sermos salvos, nós nos santificamos porque Deus nos transformou, Ele nos deu vida, nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, portanto eu vou viver como tal, vou viver uma vida de santidade. Se no passado a salvação diz respeito à nossa justificação, no presente a nossa salvação diz respeito à nossa santificação. É interessante que o texto diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, é importante nós olharmos para também com este prisma para o tema da salvação. É a obra de Deus continuamente operando em nós. No céu só entrarão os santificados. E esta santificação também é obra do Senhor. Quando nós nos consagramos, buscamos, meditamos na palavra, vivemos uma vida de oração, o Senhor nos santifica. E nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas há um terceiro aspecto, um terceiro prisma que devemos olhar para a salvação. Além de ter um aspecto passado, um presente, tem também um aspecto futuro. Na teologia nós usamos uma frase que diz: já e ainda não. Nós já estamos salvos, mas ainda não, nós aguardamos o dia da nossa glorificação. E este aspecto futuro da salvação diz respeito à nossa glorificação. Glorificação. Ou seja, todos os que creram no Senhor, permaneceram firmes no Senhor, eles serão salvos. Nós aguardamos a completação desta salvação, é o nosso anseio, é o nosso desejo, ver o dia da volta do Senhor Jesus para buscar todos aqueles que creem no seu nome. Quem é salvo, queridos, perseverará até o fim. Portanto, a salvação
passada diz respeito à justificação, a presente a santificação, a futura a respeito da nossa glorificação. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 9 e 10. Nos diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Quando nós olhamos, meus irmãos, pela sua vida, quando nós olhamos para a realidade da volta de Jesus, que será um dia de acerto de contas, de juízo, mas aqueles que creem podem olhar para esse dia com esperança e dizer: olha, por causa da sua volta eu sei que eu estou seguro, porque nele e por ele eu fui salvo. A minha salvação é algo verdadeiro, real. Isso me motiva a continuar firme. Tem muita gente desistindo do evangelho, da igreja, do cristianismo. Sabe por quê, queridos? Porque eles não estão usando o capacete da salvação. Ah, se pudéssemos ilustrar, todos nós saíssemos hoje daqui com um capacete na cabeça, e talvez isso não seria muito difícil se pudéssemos adquirir esses capacetes e cada um tivesse um. Mas quando falamos da questão espiritual, isto depende da sua fé, da sua convicção no Senhor, da sua entrega absoluta aos cuidados do Senhor e dizer: Senhor, é em Ti que nós cremos. A minha vida pertence ao Senhor, não quero fazer outra coisa a não ser te servir, andar nos teus caminhos, proclamar esta verdade, anunciar no mundo que em Cristo Jesus há salvação. As pessoas estão crendo em tudo que elas podem imaginar para basear a sua fé, mas se elas não estiverem baseando a sua fé em Jesus, elas não serão salvas, não serão salvas. É preciso confiar no Senhor. E a nossa salvação, meus irmãos, ela traz para nós proteção e segurança. Nós seremos salvos por uma razão simples, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque se Ele tivesse realizado todo o pagamento da nossa dívida, ido para a cruz e permanecido na cruz, nós não seríamos salvos. Mas Cristo ressuscitou. E quando nós olhamos as Escrituras, quando fala a respeito da ressurreição, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, em vão seria a nossa pregação, em vão seria a nossa fé. Mas porque Ele ressuscitou, todos os que creem no seu nome ressuscitarão. Bom, os que não creem também ressuscitarão no último dia, porém terão destinos diferentes. Os que ressuscitam em Cristo, eles desfrutarão desta salvação promovida pelo Senhor. Os que não creram, eles vão viver a existência eternamente. Eles viverão desfrutando dos sofrimentos eternos que o inferno proporciona. É preciso confiar no Senhor e depositar a sua certeza de que no Senhor nós temos a salvação. E nós precisamos usar esta salvação como capacete. Talvez na nossa cabeça está faltando não um adorno, mas uma proteção, porque é fácil adornarmos nossa cabeça, mas é preciso protegê-la. Às vezes a proteção não é tão bela externamente, mas ela produz uma enorme diferença internamente. Nós precisamos dar valor ao que realmente tem valor. Nós precisamos aprumar a nossa cabeça para que tenha a nossa salvação um efeito duradouro, tenha uma segurança eterna. Quando nós tomamos o capacete da salvação e o firmamos na nossa cabeça, nós estamos dizendo que fazemos a escolha de olhar para Jesus. É isso que significa tomar o capacete da salvação.
Para quem é que nós temos olhado? Quando você enfrenta as lutas da sua vida, quais são as fontes onde você busca socorro? Para onde você tem corrido? A quem você tem falado? O que é que você tem feito? Meus irmãos, hoje nós estamos aprendendo que nos lembrarmos da salvação, isso nos traz segurança. Ao nos lembrarmos da salvação, isso traz para nós proteção diante das lutas que nós enfrentamos neste mundo. Nós não podemos deixar de buscar o Senhor em todo o tempo, para que firme em nosso coração esta certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Olha, pode ser uma ou outra a sua resposta. Você pode dizer sim ou não. Se você disser sim, eu creio no que Cristo fez, eu creio no que Cristo está fazendo, e creio que Ele completará esta obra em mim, você está protegido e usando este capacete da salvação. E olha só, se você disser que não, isso não quer dizer que você não é um salvo. Paulo está escrevendo aos Efésios, à igreja de Efésios, aos crentes de Efésios, mas talvez você está experimentando uma fragilidade. Ou seja, não está desfrutando a oportunidade de viver uma vida plena diante do Senhor, na certeza de que nele você está seguro. Seu nome certamente é conhecido pelo Senhor e foi escrito no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. Às vezes nós oramos quando as pessoas se convertem, escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida. Só se converterão aqueles que já estão com seus nomes escritos no livro da vida. E quando o Senhor os coloca ali, nada pode tirá-los. Isso nos traz uma firmeza plena de que nós estamos diante do Senhor. Portanto, queridos, é preciso cuidar. Não viva uma vida de qualquer jeito, porque se você viver uma vida de qualquer jeito, isso vai indicar que você nunca foi salvo. Os salvos vivem uma vida de santidade. Conserta a sua vida, ajeite a sua vida, confesse os seus pecados ao Senhor, restaura o seu coração diante de Deus. Deus não rejeita um coração contrito, e Deus fará de você uma pessoa que desfruta das alegrias da salvação. Porque nós não perdemos a salvação, mas nós perdemos a alegria dela. Tem muitos crentes vivendo como se estivessem oprimidos, como se a salvação não fosse real, como se não tivesse um rei que o governasse, que dirigisse a sua vida, porque ele está vivendo as consequências de um coração culpado. Confesse ao Senhor, descanse no Senhor. Davi, depois do seu pecado com Batseba, ele escreve um salmo extraordinário, e ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Você tem vivido com contentamento porque é salvo em Cristo Jesus? Ou quando se fala de salvação, ainda isso é um peso para você, porque você não consegue se entregar a ponto de dizer: Senhor, eu confio que a salvação é uma dádiva tua e eu a recebo com fé e gratidão em meu coração. Meus irmãos, não deixem de confiar no Senhor para a sua salvação. É o Senhor quem muda a nossa vida, é o Senhor quem nos restaura. Os nossos pecados já estão perdoados, o Senhor nos salvou, nada pode nos abalar dessa condição. Cristo está vivendo em nosso coração, e dia a dia nós somos moldados segundo o caráter de Cristo Jesus. Quando nós falamos de predestinação, às vezes deixa-se de lado o maior foco da predestinação, e a Bíblia diz: para que nós sejamos formados segundo a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É para isso que o Senhor nos predestinou. Nós temos uma esperança, uma certeza absoluta de que um dia nós veremos o Senhor face a face. Você tem essa certeza? Às vezes ficamos preocupados com os acontecimentos do fim do mundo. Ficamos preocupados de uma bomba atômica explodir esse planeta. Sabe o que vai acontecer, queridos? Se explodir uma bomba atômica neste planeta?
todos nós morreremos. Mas isso não é o fim. Isso é o começo de uma vida plena e eterna na presença do Senhor. A minha esperança não está neste mundo. A nossa esperança não pode estar neste mundo. Porque se for o caso, nos entristecemos, nos frustramos, desanimamos. A nossa esperança não pode se limitar com aqui e agora. Ela precisa olhar para o futuro, precisa olhar para os céus, para a eternidade, para o lugar onde nós habitaremos para sempre com o Senhor. Às vezes, quando nós perdemos um ente querido, nós confortamos dizendo assim: olha, não se preocupe, haverá o dia do reencontro, não é? Nós escrevemos nas redes sociais: não se preocupe, um dia veremos. Talvez muitos de vocês aqui não tenham mais a mamãe do lado. E é um fato, é uma verdade. Se ela está no Senhor, um dia nós a reencontraremos. Eu creio nisso plenamente, que vou chegar no céu e vou lembrar do meu pai, vou lembrar da minha mãe, ou conhecer Abraão, Jacó. Mas antes de todos eles, eu quero encontrar com meu Senhor, com Jesus. Ver nas suas mãos e nos seus pés a marca da razão da minha esperança e da minha salvação. Os cravos que foram perfurados, que perfuraram as suas mãos, deixaram marcas, e os seus pés também, nos seus pés também. E nos céus nós vamos dizer: bendito seja o Senhor, porque por meio de ti eu estou aqui e eu posso desfrutar das gloriosas bênçãos celestiais. O capacete da salvação é o que eu preciso, o que você precisa, para viver mais firme neste mundo, de cabeça erguida. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Em outras palavras, quem não conhece a Jesus, quem não vê Jesus, não vê o esplendor da sua glória, do seu reinado, abaixa a cabeça. Mas os que conseguem percebê-lo, vislumbrá-lo, contemplá-lo, levanta a cabeça e diz: bendito que vem em nome do Senhor. Como o dia da sua entrada triunfal em Jerusalém. Meus irmãos, viva como um salvo, crendo nisso, cuidando para você não viver uma vida que te identifique como perdido, mas viva uma vida que de fato te identifique como salvos. Que a sua esperança esteja no seu coração, que a proteção deste capacete da salvação esteja sobre a sua cabeça, e que a salvação seja a razão principal da sua alegria. Nós nos alegramos com tantas coisas, às vezes passageiras até, efêmeras, ou talvez alegrias momentâneas, e de fato desfrutamos aqui e ali de coisas que alegram o nosso coração, mas nenhuma alegria pode superar a essa. Ter certeza de que em Cristo Jesus em Cristo Jesus estamos seguros e que por Ele somos salvos. Que Deus fortaleça o seu coração, ajude você a se apropriar deste capacete, que ajude você a olhar para a direção certa, não para si mesmo, mas para o alto, para o Senhor, não para o seu próprio coração, mas para o poder transformador de Deus em transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. Olha para cima, olha para Cristo. Vamos juntos tomar o capacete da salvação, para que sejamos reconhecidos como, de fato, como o povo da esperança. Portanto, tomai o capacete da salvação. Mais uma peça da armadura. Você está se revestindo desta armadura? É fato que não podemos negar que todos nós enfrentamos lutas. Todos nós. Talvez para alguns as lutas são mais renhidas do que outros. Talvez para alguns são mais difíceis do que outros. Mas todos enfrentam. Alguns enfrentaram maiores lutas ontem, outros estão enfrentando hoje, outros enfrentarão amanhã. Mas nós estamos vivendo em um mundo de dores. Sim ou não?
E aí a gente faz um questionamento: o que fazer para resistir, para suportar as dores que este mundo traz, para lutar contra os inimigos que se levantam diante de nós? Muitas vezes se levantam para nos amedrontar, para nos fragilizar, se levantam para minimizar a nossa, ou diminuir a nossa força, ou para nos fazer descrer de coisas que declaramos como com fé que cremos nelas de todo o nosso coração. Como o diabo fez com Adão e Eva lá no jardim do Éden. Deus falou uma coisa, o diabo falou outra. O que fazer, queridos, diante deste mundo onde a gente vê tragédia e mais tragédia? Pessoas tendo as vidas ceifadas de maneira tão cruel como a gente está acompanhando lá no Rio Grande do Sul. Debate sem noção nas mídias, nas redes sociais. O mundo está insano. Não há lógica nas argumentações, não há sensibilidade nas declarações que fazem. Cavalo é mais importante do que vida. Não estou negando toda a complexidade que envolve neste mundo, mas as pessoas estão banalizando a vida. Mas Deus não faz isso. A vida é importante para Deus. Você, meu querido, se tornou importante para Deus porque Deus salvou você, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus deu a vida por você, e o Evangelho é simples assim: nós estávamos perdidos e mortos e perdidos nos nossos pecados. Não tinha nada que pudéssemos fazer para reverter essa condição. Quem de nós, perdido, morto nos seus delitos e pecados, poder dizer: não, agora eu vou me salvar? Não pode um morto ter reação nenhuma. Mas Deus, na sua infinita graça, envia o seu Filho Jesus ao mundo. O Deus Pai envia o Deus Filho para morrer por você, porque o pagamento da sua desobediência, do seu pecado, era muito caro. Você não podia pagá-lo sequer para si mesmo, quanto mais para o mundo todo. Custava a morte. Era uma dívida que devia ser paga com a vida, ou seja, devia morrer. Então Jesus vem a este mundo, nasce de uma maneira sobrenatural, vive de uma maneira exemplar, sendo para nós um modelo de vida em excelência, traído, maltratado, subjugado, perseguido, zombado, crucificado, morto na cruz do Calvário, por mim e por você. E quando isto acontece, Deus Pai aceita o pagamento da dívida. Nossa dívida foi pago, está consumado. Não há dívida mais para ser paga por meio daqueles que creem no nome de Jesus. Ele fez, e fez completamente, eficazmente e eternamente. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dizendo para as pessoas: creiam nisso, olhem para Jesus. Não tem outro recurso, outro meio, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome é Jesus. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! E um dia nós nos encontraremos com Ele, porque Ele foi assunto aos céus preparar um lugar para mim e para você. Foi o que Ele disse aos discípulos: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Ah, que dia glorioso será, queridos. Ou nós encontraremos com o Senhor antes, ou encontraremos com o Senhor no dia da sua volta. E
não se surpreenda se em qualquer momento você ouvir as trombetas sendo tocadas nos céus. Não haverá engano. Às vezes as pessoas perguntam: como é que eu vou saber que é Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Como salvo, você não será enganado por um simples fato, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E ele vai chamar um por um, nome por nome, e nós vamos herdar a eternidade. Coloque esse capacete na sua cabeça, em nome de Jesus, e vamos viver uma vida plena na sua presença. Amém, queridos? Feche seus olhos, curva sua fronte. Senhor nosso Deus, obrigado pela tão grande salvação que o Senhor nos dá. Todos os que creem no Senhor desfrutam dessa salvação. Pessoas de todo mundo, de toda raça, cor, não importa a sua origem, sua nacionalidade, não importa de onde é, quem é, o que fez, o que foi no passado, se arrepender de coração, se curvar diante do Senhor e crer em Cristo Jesus, ele experimenta a bendita salvação proveniente do Senhor. Que o Evangelho seja pregado, que a tua voz seja ouvida e que o teu povo seja salvo. E que enquanto permanecermos neste mundo, que nós nos preocupemos em viver uma vida de santidade, uma vida plena na tua presença, uma vida em obediência às Escrituras, uma vida em cumprimento da missão que nos confiaste. Ajuda-nos, Senhor, a não negligenciarmos esta tão grande salvação. Tua palavra diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E a resposta é: não escaparemos. Por isso, não nos deixe negligenciá-la. Ajuda-nos para que nós possamos vivê-la na sua intensidade. Que nós possamos não só viver como salvos, mas também proclamar esta salvação a outros, para que outros desfrutem da mesma alegria desta salvação como nós hoje desfrutamos. Se porventura houver alguém aqui nesta noite que ainda não tem convicção da sua salvação, abre-lhes os olhos, abre-lhes o coração e ajuda-os a ver, ó Deus, a eficácia da tão bendita obra da redenção que Cristo realizou em nosso favor para nos salvar. E que eles saiam daqui hoje e voltem para casa como salvos em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.